Sabe quando uma pergunta bem simples, feita num lugar inesperado, acaba abrindo uma caixa de Pandora? Pois é, uma piada numa cidadezinha do interior de São Paulo vai nos ajudar a entender um dos maiores e mais complexos desafios do Brasil. Vamos ver como essa história local, na verdade, revela um debate gigante sobre dinheiro, poder e até sobre o futuro do mapa do nosso país. Você já se perdeu por aqui? Essa é a brincadeira que o seu Augusto, dono de bar, faz com quem chega em Borá, lá em São Paulo. É uma piada, claro, porque a cidade é tão pequena que é praticamente impossível se perder. Mas olha, o tamanho de Borá é justamente o ponto de partida para nossa análise de hoje. Então, bem-vindos a Borá. Com seus 907 habitantes, é um exemplo perfeito de um fenômeno que se espalha pelo Brasil inteiro. À primeira vista, parece um lugar super tranquilo, com bons serviços públicos. Só que, por trás dessa fachada, existe uma economia que, para ser sincero, luta muito para sobreviver. E aqui o negócio começa a ficar interessante. Dá uma olhada nesse contraste. Em 2023, 66% de toda a grana que entrou em Borá veio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é um repasse do governo federal. Agora, para a gente ter uma ideia, na capital São Paulo, esse mesmo fundo representa menos de 1% da receita. A dimensão da dependência é gritante. E essa dependência toda do dinheiro federal cria uma situação bem curiosa, um paradoxo mesmo. De um lado, os moradores têm acesso a serviços de qualidade, tem um postinho de saúde bom, tem até academia de graça, mas do outro lado, falta o básico de uma economia que gira sozinha. Não tem emprego, não tem banco, não tem muita oportunidade. E essa frase de uma moradora jovem de lá resume tudo de forma perfeita. Para quem vive em Borá, as opções de trabalho são basicamente essas, super limitadas. E o resultado disso, muitos jovens acabam indo embora para procurar futuro em outras cidades. Bom, a história de Borá é a nossa porta de entrada para um problema que, na verdade, afeta o Brasil inteiro. Vamos ver agora como a situação dessa cidadezinha é, na verdade, um retrato de algo muito, muito maior. E aí vem a pergunta, será que essa é uma dor só das cidades minúsculas como o Borá? E a resposta, gente, é um sonoro não. A situação de Borá é, na verdade, o reflexo de um problema que atinge milhares de municípios brasileiros. E olha só, esse gráfico da Firjan mostra a escala do problema de um jeito que assusta. Mais da metade dos municípios do país, 55,5%, está numa situação crítica de autonomia financeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não conseguem gerar grana local nem para pagar os custos básicos da própria prefeitura. Então, para ficar ainda mais claro, 1 em cada 3 municípios brasileiros não arrecada o suficiente para pagar nem o salário do prefeito, dos vereadores, da estrutura administrativa. É uma máquina que, sem o dinheiro que vem de fora, simplesmente desliga. Não se sustenta. Ok, então vamos dar um passo para trás e entender as raízes disso. Como foi que o Brasil chegou a ter tantas, mas tantas cidades que não conseguem andar com as próprias pernas? Bom, a semente disso tudo está lá na Constituição de 1988. Ela deu muito mais força e autonomia para os municípios, o que foi um avanço democrático enorme. O problema é que isso também abriu a potreira para a criação de mais de 1.400 novas cidades, muitas delas sem ter uma base econômica forte, sabe? Até que, em 96, uma emenda constitucional precisou botar um freio nesse processo. E o mecanismo que segura as pontas de muitas dessas cidades é o FPM. Aquele que a gente já falou. Ele está na Constituição. É a regra que diz que a União tem que pegar uma fatia bem gorda de alguns impostos federais e distribuir para todas as prefeituras, seguindo critérios como o número de habitantes. E é aqui que a gente chega no centro do debate. Essa dependência financeira toda, ela é um problema que a gente precisa resolver ou é só uma característica do nosso jeito de organizar o país? A discussão se divide em dois lados. De um, tem quem olhe para esses repasses e veja uma espécie de muleta que acaba desestimulando as cidades a buscarem o próprio desenvolvimento econômico. Do outro lado, tem quem defenda que isso é um direito garantido pela Constituição, é parte do Pacto Federativo. A visão da Firjan, por exemplo, é bem direta. Para eles, um município precisa conseguir, no mínimo, pagar as próprias contas. O Jonatas Goulart, que é especialista deles, argumenta que esse dinheiro que hoje é usado só para manter a máquina pública funcionando, poderia, na verdade, estar indo para saúde e educação. Só que aí vem a Confederação Nacional de Municípios com uma perspectiva totalmente diferente e bem provocadora. O Paulo Zielkowski diz que os municípios são sócios na arrecadação. E ele joga a pergunta no ar. E se fossem os municípios que coletassem os impostos e repassassem uma parte para a União? Será que aí a União seria chamada de dependente? É uma boa reflexão. E bem no meio desse cabo de guerra, uma mudança gigantesca está vindo aí.
a reforma tributária. A grande questão é, será que ela pode ser a chave para resolver esse dilema dos municípios? A principal jogada da reforma é juntar vários impostos sobre o consumo, como o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, no imposto só chamado IBS. E a lógica de cobrança também vira de cabeça para baixo. O imposto vai ser pago onde o produto é consumido e não mais onde ele é produzido. Tá, e na prática, o que isso significa? Em tese, pode dar mais poder aos municípios. Eles vão ter um lugar na mesa, num comitê que vai gerenciar esse novo imposto. Ou seja, vão ter uma voz que antes eles não tinham, por exemplo, na gestão do ICMS, que era só dos estados. Só que tem um grande mais nessa história. É um alerta importante. A reforma organiza como o dinheiro distribuído, só que ela, por si só, não faz brotar novas empresas, novos empregos ou novas fontes de riqueza lá nos municípios pequenos. E essa frase resume a questão de forma brilhante. Mudar o jeito como o bolo de impostos é dividido não resolve o problema central, que é a falta de atividade econômica nesses lugares. Redistribuir a grana não é a mesma coisa que criar desenvolvimento e eficiência. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem mais profunda. O dilema das cidadezinhas como Borá nos força a discutir o próprio desenho do nosso país, sabe? Como o poder e o dinheiro são divididos entre o governo federal, os estados e as cidades. É uma discussão sobre o que, afinal, faz uma cidade ser viável no Brasil de hoje. E a pergunta que fica no ar, a pergunta de $1 milhão, é esta. Ao redesenhar o sistema de impostos, será que o Brasil vai ser obrigado a redesenhar também o seu próprio mapa? A questionar a existência de municípios que talvez nunca consigam se bancar sozinhos? É uma questão complexa, espinhosa, mas fundamental para o futuro do país. Obrigado por acompanhar essa análise.